Ok, vamos lá, continuando. Estávamos falando sobre depressão, né? E então essa doença ela é prevalente, pessoal, na fase adulta. E eu trouxe essa informação, né, da Organização Mundial de Saúde para vocês perceberem que em 2012 foi realizada essa pesquisa, né? E nós já estamos em 2020 vendo as consequências que essa doença está trazendo, sendo que a maior consequência dessa doença é o suicídio, certo? E hoje ela foi considerada, né, em 2020, através dessa pesquisa, como a segunda causa de incapacidades, certo? E em 2030, que está bem aí, será a primeira causa de mortalidade, certo? Então a depressão ela é uma doença que ela é bem prevalente. Ela está presente, não importa a faixa etária, né? E ela está presente na fase adulta, assim como ela traz consequências muito tristes para a pessoa, para o indivíduo que foi acometido por essa doença. Muitas pessoas ainda não consideram, né, como doença, mas infelizmente isso é falta de conhecimento, isso é ignorância, tá bom? Então, só para vocês, esse pequeno resumo sobre depressão, vou mostrar para vocês que ela está prevalente também nessa fase adulta, tá bom? E outra coisa, vamos seguindo. Tá, então falamos de uma doença que ela está prevalente na fase adulta e agora vamos falar de algumas doenças crônicas que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, certo? Que doenças crônicas não transmissíveis são essas? Elas são hoje apontadas, né, como as responsáveis de mais de 60% dos óbitos ocorridos no mundo. Lembra que eu falei para vocês que as doenças infecciosas elas estão ficando para trás, né? Porque hoje nós temos muito tratamento, tem muitas vacinas também que muitas doenças já foram erradicadas. E 30% desses óbitos ocorrem em pessoas com menos de 60 anos. Tá? Então, o idoso, como a gente já viu, né, que o idoso, ele é um paciente que ele está mais suscetível, né? A gente sabe que o idoso ele está mais suscetível a desenvolver algumas doenças, mas as doenças crônicas não transmissíveis, elas estão muito relacionadas ao que a gente já conversou sobre fatores comportamentais, tá? Então, a gente precisa levar em consideração isso também. E então 30% dessas mortes, desses óbitos causados por doenças crônicas, que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, é em paciente com menos de 60 anos, tá? Olha só. Então, por qual motivo essas doenças crônicas não transmissíveis, elas estão afetando mais atualmente? Pela crescente evolução da tecnologia, da assistência à saúde, hoje a gente tem um suporte maior para as pessoas viverem mais, tá? E então as pessoas elas conseguem viver com algumas doenças normalmente, elas vivem com as doenças e isso não afeta tanto a sua qualidade de vida se ela tiver um cuidado, um comportamento adequado, alimentação e um tratamento medicamentoso adequado, as pessoas elas conseguem viver normalmente. Tá? Então a tecnologia hoje ela dá esse suporte para o indivíduo. O aumento da expectativa de vida, que a gente já conversou, as pessoas estão vivendo mais, estão tendo suporte da saúde e uma maior exposição aos riscos de desenvolver as doenças crônicas. A gente volta lá nos fatores comportamentais. Hoje o paciente adulto, por exemplo, está mais exposto, por exemplo, ao álcool, né? Então é um fator que pode desenvolver uma doença crônica, sim, né? O tabagismo é um fator, o sedentarismo, os maus hábitos alimentares, então a gente bate nessa tecla sempre sim, e vocês precisam compreender isso, tá? Que os fatores comportamentais, nós, quanto profissionais da saúde, nós precisamos trabalhar em cima deles, porque eles são os maiores fatores que deixam essas pessoas, né, o paciente adulto, o paciente idoso, vulnerável a desenvolver doenças. Principalmente as doenças crônicas, doenças que elas têm tratamento e não cura. Uma das doenças que a gente conhece bastante é diabetes mellitus, que eu trouxe aqui essa definição, que é uma definição do Ministério da Saúde, tá?
E o Ministério da Saúde define diabetes como o quê? Como um grupo de doenças metabólicas. Já explicando o que essas doenças metabólicas são doenças que afetam o funcionamento do nosso organismo de um modo geral, tá? Então, quando eu falo um grupo de doenças metabólicas, é porque ela traz diversas consequências, a diabetes, no funcionamento do organismo mesmo, tá? No metabolismo. Quando eu falo metabolismo, é funcionamento orgânico. E a diabetes, ela é caracterizada pelo quê? Por hiperglicemia, né? A elevação da glicemia, da glicose no sangue, que está associado sempre a complicações. Um paciente com uma diabetes descompensada, né, ela maltratada, ela pode trazer complicações sérias para esse paciente. E disfunções, na insuficiência de vários órgãos, tá? Então é por isso que é um grupo de doenças metabólicas, porque não é apenas uma função que ela está comprometida. A doença, ela pode trazer disfunções orgânicas de um modo geral, tá? Que a gente chama de sistêmica. Então ela pode trazer insuficiência, né, o mau funcionamento de vários órgãos, especialmente de quais? Dos rins, dos olhos, inervações, né, dos nervos, o cérebro, o coração e vasos sanguíneos. Essas estruturas, órgãos, elas são acometidas por essa doença, tá bom? Que é a diabetes. Ela pode resultar, né, qual é a causa exatamente? Ela pode resultar de defeitos na secreção ou na ação da insulina, envolvendo processos patogênicos específicos. Por exemplo, destruição das células betas do pâncreas, que são as produtoras de insulina, ou a resistência à ação da insulina, distúrbios da secreção da insulina, entre outros. Professor, o que foi que tu falou? Presta atenção, pessoal, olha para mim. A diabetes é uma doença que ela mexe com o funcionamento do organismo, certo? Beleza. E essa doença, ela está relacionada com o quê? Com um órgãozinho que a gente chama de pâncreas. Dentro desse pâncreas, nós temos células, certo? E as células responsáveis por um hormônio chamado insulina são as células betas, tá? Então, se a pessoa ela desenvolve a doença diabetes, existem alguns fatores ambientais, sim, que a gente já falou sobre comportamento. Mas existem fatores genéticos, sim, também, tá? E qual é o problema na pessoa que desenvolve essa doença? Ela passa a ter problemas ou ela já nasce com aquele problema, tá? Que é o que vai diferenciar o diabetes tipo 1 e tipo 2, que eu acredito que vocês já ouviram falar, tá? A gente vai falar um pouquinho na frente aqui. Então, a pessoa que ela tem essa doença diabetes, ou ela desenvolveu o problema, ou ela já nasceu com o problema. E, basicamente, esse problema vai estar bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Na destruição das células betas. Professora, quem são as células betas? As que produzem a insulina, pessoal. Professora, insulina e glicose é a mesma coisa? Não, tá? Insulina é o hormônio que controla a glicose na nossa corrente sanguínea. Controla como assim? É como se ela organizasse a quantidade de glicose, a quantidade de açúcar, grosso modo falando, que eu não quero que vocês utilizem essa expressão, porque ela é uma expressão para pessoas leigas e os senhores já são estudiosos. É uma expressão, é um hormônio, perdão, a insulina, que ela vai controlar a quantidade de glicose no sangue, tá? Então, se eu tenho um problema naquilo que controla a glicose, eu vou ter um aumento, que eu chamo de hiperglicemia aqui, ó, que eu chamo de hiperglicemia. Vai ter uma quantidade muito grande de glicemia no sangue. Então, aí que é a diabetes. É você não ter um controle dessa glicemia, porque eu tenho um problema naquele serzinho, que é o hormônio insulina, que controla a glicose. Se você não entendeu, você volta ao vídeo para escutar novamente a explicação, tá bom? Que eu sei que essa parte ela pode ser um pouquinho mais complicada. Mas, basicamente, que vocês querem que vocês entendam que a diabetes é uma doença metabólica, ou seja,
mexe com o funcionamento do organismo. Basicamente, o problema está nas células betas, que são células que produzem a insulina. Quem é a insulina? O hormônio que regula a glicose, tá? E a glicose vem de onde? Da nossa alimentação, tá? Quando a gente come um pão, por exemplo, que é um carboidrato, a gente não tem como dar aquele pão daquele tamanho para nossas células. Então essas células, esse carboidrato, que é a nossa principal fonte de energia, ele é quebrado bem pequenininho para que ele consiga ser absorvido pelo nosso organismo, tá? Pelas nossas células. E para que serve isso? Para gerar energia, tá? Tudo que acontece no nosso corpo, os batimentos do nosso organismo, a nossa força para fazer atividade física, para desenvolver, né, para ter o nosso desempenho realmente no dia a dia, a nossa comunicação sináptica dos neurônios, tudo, gente, tudo eu preciso de energia. E por isso, quando você não se alimenta bem, nesse processo, o teu organismo, ele, quando você consome, às vezes tem aquele dia que você come bastante, né? Então, aquele dia, o teu organismo, ele guarda um pouquinho, porque o nosso organismo, ele é inteligentíssimo. Ele foi feito de uma forma perfeita, né? E ele guarda um pouquinho de glicose para quando chegar aquele dia que você não come, você usar aquela reserva que a gente chama de reserva energética, tá? E quem guarda essa reserva é o nosso fígado, em forma de uma expressãozinha que a gente chama glicogênio, tá? Então, olha só como o organismo ele é inteligente, né? Então, aquele dia que você come muito, você precisa do teu hormônio insulina para estar regulando. Se você tem um problema nesse hormônio insulina, você pode ser considerado um paciente pré-diabético, ou então ser só apenas uma situação ali, um momento mesmo, tá? Que você, após você comer, você for verificar sua glicemia, é lógico que vai dar alta. Então você precisa, nós temos valores, a gente verifica a glicemia pós-prandial, que a gente chama, que é pós-alimentação, assim como temos valores que a gente verifica em jejum. Então a gente precisa, nós quanto profissionais, saber exatamente esses valores, acompanhar, né, uma tabelinha que a gente tem e não dar um valor para o nosso paciente, ele já acabou de se alimentar, eu vou verificar a glicemia, já é diabético? Não, a gente tem que levar todo esse contexto em consideração, tá? Então voltando aqui para diabetes, para fisiologia, né, fisiopatologia da doença em si, o problema, gente, vai estar na insulina. E que problema é esse? Olha só aqui. Ou você vai ter uma resistência à ação da insulina no teu organismo, ou você vai ter algum problema no distúrbio, na secreção, na liberação dela, tá? Ou ela não é produzida no teu organismo, que a gente vai já ver na frente, ou tem algum problema, algum distúrbio quando ela é secretada no teu organismo, ou então a ação dela não está sendo efetiva. Algum problema. Ou você pode já nascer com esse problema ou desencadear, tá? No decorrer da sua vida. Então, a diabetes ela é uma doença metabólica que ela traz muitas complicações, ainda mais quando ela não é tratada. Olha só, aqui então a diferença entre os tipos de diabetes. Além desse diabetes tipo 1, tipo 2, que eu acredito que vocês também já ouviram falar, nós temos a diabetes gestacional, que ela desenvolve apenas na gestação, e o certo é para que quando acabar a gestação, acabou o diabetes, tá? É um fator que ela desenvolve no período da gestação em si, tá bom? No diabetes tipo 1, olha só aqui a definição. Ela acontece quando o sistema de defesa destrói as células que produzem insulina. Quem são as células que produzem insulina? Células betas. E como é que eu chamo quando o meu organismo ele reconhece as minhas próprias células, aquilo que é normal, ele reconhece como algo anormal, como um problema? Eu chamo de doença autoimune. Então, aqueles pacientes que têm diabetes tipo 1, eles já nascem com um problema onde o seu próprio organismo, ele reconhece aquilo que é normal, gente. Aquilo que é normal como algo errado. Então, o nosso sistema de defesa ele é muito inteligente. Quando ele vê que tem algo estranho, ele vai lá querer defender. Então, ele pega e reconhece as células que são normais
como algo anormal. Aí ele vai querer defender. E o que ele faz? Destrói. Se eu tenho a destruição das células beta, não tenho produção de insulina. Então é por isso que as pessoas com diabetes tipo 1, elas tomam a insulina diariamente, tá? Não tem a injeçãozinha da insulina? Pois é, diariamente. Então, essas pessoas, elas possuem diabetes tipo 1, porque ou elas produzem uma pouquíssima quantidade de insulina, ou elas realmente não produzem nada, porque o organismo reconheceu as células beta como anormal, tá? E o diabetes tipo 2, o que acontece? Acontece quando o organismo produz pouca insulina ou não consegue usá-la de forma eficiente, que foi o que a gente falou anteriormente. Eu tenho algum problema na ação da insulina, o organismo está tendo alguma resistência, não está aceitando a insulina, aí ele vai ter que tomar a medicação via oral, né, os hipoglicemiantes, para ver se reduz a glicemia, tá bom? Então, o diabetes tipo 1, o pâncreas não produz insulina, tá? Normalmente, o pâncreas não produz insulina de jeito nenhum. E o diabetes tipo 2, o organismo não utiliza bem a insulina. Então, resumidamente, tudo isso que eu falei é isso. Diabetes tipo 1 não produz e diabetes tipo 2, o organismo não usa direito a insulina. Por que ele não usa direito? Pode ter algum problema, algum distúrbio na ação dela, na secreção dela, tá? Que o organismo não tá conseguindo, tá bagunçado, ok? E normalmente o diabetes tipo 2, ele é desenvolvido, tá? Ele tem fatores hereditários e também fatores ambientais, que é o que a gente já conversou. A Sociedade Brasileira de Diabetes estima que 40 milhões de brasileiros são pré-diabéticos. Olha só, olha os hábitos das pessoas. As taxas de glicemia, né, isso aqui, elas variam de 100 a 125 miligramas por decilitro, esse DL é decilitro de sangue, tá? E isso é o normal. Atualmente, o Brasil consome 50% a mais de açúcar do que o recomendado. Então, o consumo dos brasileiros é totalmente errado. A maioria dos brasileiros gosta muito de doce, muito de açúcar. Eu trouxe aqui essa expressãozinha aqui do Ministério da Saúde, pessoal, que, presta atenção, a Organização Mundial de Saúde recomenda, olha só a recomendação, 12 colheres de açúcar consumo diário. Normalmente, o brasileiro consome 18, quando consome só isso, né? E nas diversas alimentações do dia. Então, imagina aí a quantidade de açúcar que o brasileiro consome, tá? Então, 40 milhões dessas pessoas são consideradas já pré-diabéticas. Devido ao quê? Devido aos hábitos alimentares. Ok. Então, saindo um pouco da diabetes, uma doença crônica, vamos para outra doença que também está relacionada à diabetes, tá? Que ela pode estar desenvolvendo a diabetes mellitus, que é a obesidade. E o que é? É uma doença? É uma doença também. O paciente obeso, ele está propenso a desenvolver várias doenças, certo? Porque ele compromete o organismo de modo geral pelo excesso de tecido adiposo. Então, bora ler aqui a definição. A obesidade é uma doença crônica, né, que se caracteriza principalmente pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. Quando eu falo aqui que a obesidade é uma doença crônica, gente, toda vez que a gente fala em crônico, a gente leva logo aquele conceito que não tem cura. Só que o crônico aqui na obesidade, quando a gente fala em crônico e agudo é aquela doença que acontece repentina, aquela situação repentina, tá? Como se fosse da noite pro dia. A obesidade, ela é algo crônico, porque ela leva um tempo para ela ser desencadeada, tá? Então, essa cronicidade vem estar relacionado a esse período, esse tempo que leva para desenvolver a doença em si, que é a obesidade. Então, ela caracteriza principalmente pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, que ele é nítido, e o número de pessoas obesas tem crescido rapidamente, né? Rapidamente, tornando a doença um problema de saúde pública. Então, hoje, assim como diabetes, hipertensão, obesidade também é considerado um problema de saúde pública que traz bastante custo, traz bastante preocupação com a população de um modo geral, tá?
Então, pesquisas do Ministério da Saúde mostram que o número de obesos no país aumentou, né, vem aumentando, 2006 a 2018, essa pesquisa. Ao mesmo tempo, a população passou a adquirir hábitos mais saudáveis. É aquilo que a gente vem falando, que vem mostrando que as pessoas elas estão tendo essa consciência de adquirir hábitos saudáveis, mas ao mesmo tempo ainda tem uma população, uma maioria, uma parcela significativa que possui ainda esses comportamentos ruins, prejudiciais à saúde. Em 2018, os dados também apontaram que o crescimento da obesidade foi maior entre os adultos de 25 a 34 anos e 35 a 44 anos, com 84,2% e 81,1% respectivamente. Então, olha só o percentual aqui como ele é alto, né? As pessoas adultas, elas também estão inseridas aqui nessa doença. Eu trouxe, gente, esse textinho aqui para vocês, coisas que a gente percebe no dia a dia, mas a gente às vezes não dá atenção. Quem falou foi o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira. O que ele disse? Que nós temos um aumento maior da obesidade em decorrência de quê? De um consumo muito elevado de alimentos ultraprocessados. Olha só, as pessoas elas estão com uma vida, né, tão corrida, tão bagunçada de certa forma, que os maus hábitos eles são mais fáceis. Então é por isso que essas doenças crônicas elas são tão prevalentes, porque o consumo de comida fácil, os fast food da vida, eles são mais fáceis da gente adquirir, né? Eles estão ali prontos na nossa frente. E o alto teor de gordura e açúcar ele é elevadíssimo. E também compete a nós, né, a gestão, ampliarmos, na fala aqui do secretário, compete a nós, a gestão, ampliarmos o incentivo ao consumo de alimentos mais saudáveis e também promover a economia local com o consumo de hortaliças, né? Isso aqui envolvendo a saúde com a economia, aqui os setores trabalhando em conjunto para promover a saúde da população, né? O que o secretário está falando. Quanto mais próximo de casa eu compro o alimento, mais saudável ele é e mais fresco eu vou consumi-lo. Então, normalmente, esses alimentos ultraprocessados, né, a gente traz esses alimentos cheios de condimentos, eles normalmente são vindos de longe, então eles precisam de uma quantidade de condimentos mais fortes para fazer com que eles sejam guardados há mais tempo, certo? Então, consequentemente, a quantidade de substâncias que fazem mal para a nossa saúde, elas são aumentadas, tá? Então, a gente precisa observar que o consumo de alimentos ultraprocessados, os fast food, que são os alimentos ali que eles estão prontos, a gente liga, chegou, e eles são mais fáceis. Só que, em contrapartida, eles são mais fáceis, mas é um problema que a gente está adquirindo, que a gente está trazendo para a vida da gente, certo? Então aqui eu quero mostrar para vocês nessa figura que a obesidade ela afeta o organismo de modo geral. Vocês percebem que nessa figura a gente consegue ver problemas relacionados ao sistema respiratório, ao sistema tegumentar, né, a pele, que é o sistema tegumentar, distúrbios psicossociais. A pessoa obesa normalmente ela tem uma dificuldade maior com o seu psicológico, o sistema cardiovascular. Então, se a quantidade de gordura, o excesso de gordura no organismo ele é elevado, consequentemente vai sobrecarregar o sistema circulatório, que é o sistema cardiovascular, vai sobrecarregar o coração, os vasos sanguíneos e a circulação sanguínea desse paciente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a obesidade, que ela não é algo para brincar, tá bom? E a gente consegue perceber que o organismo, de um modo geral, de forma sistêmica, ele é acometido pela obesidade. Normalmente você vai ter um paciente obeso, você vai fazer uma entrevista com ele, você vai fazer uma anamnese desse paciente, um exame físico desse paciente, você vai perceber que ele possui diversas condições que estão prejudicando a saúde dele.
E isso envolve todos os sistemas, tá? E depende também do grau da obesidade, certo? Então, como eu falei, o sistema psicossocial, né, o psicológico, perdão, desse paciente, a saúde mental desse paciente também ela fica bem comprometida. Por quê? Porque o excesso de peso pode trazer ainda prejuízos para as relações pessoais, né? Normalmente a pessoa obesa, não falo isso por via de regra, porque existem as pessoas que elas estão acima do peso, mas elas não chegam a uma obesidade e não vem acarretando problemas à saúde. Então, quando a gente fala de obesidade, não está muito relacionado à estética em si. Lógico que as pessoas elas têm isso, né? Elas associam esse lado também. E isso pode estar relacionado, pode envolver as relações pessoais e profissionais, né? Não adianta a gente querer sair desse ponto que elas estão envolvidas sim. Pois essas pessoas são mais propensas à depressão, à ansiedade. Então, olha só a cadeia de problemas que a gente vem falando. A gente falou de diabetes, a gente está falando de obesidade, a gente falou de depressão. E uma coisa, sabia que uma pessoa, um indivíduo apenas pode ter tudo isso junto? Então, olha só, os problemas que essa fase adulta elas podem estar, ela pode estar suscetível também, certo? Aqui só para descontrair, o médico fala com uma pessoa obesa, né? E a boa notícia, ele diz, o exame não deu nada. O barulho que você ouviu foi a fivela do seu cinto que rompeu pela pressão da barriga, tá? Uma brincadeirinha, só que a gente tem que levar um pouco a sério, tá? Porque a gente conseguiu entender um pouquinho que a obesidade não é brincadeira. Ela envolve os sistemas orgânicos de um modo geral. E isso pode estar trazendo diversos problemas à nossa saúde, ok? Vocês com certeza já ouviram falar sobre IMC. O que significa o IMC? Índice de massa corporal, tá? Então, normalmente, quando a gente vai avaliar um paciente obeso ou paciente mesmo sem estar num grau de obesidade, a gente vai avaliar o fator nutricional desse paciente, a gente avalia o índice de massa corporal, tá? E essa tabela aqui é a classificação desse IMC. Eu quero que vocês prestem bastante atenção para vocês verem que há uma classificação de valores. A gente precisa fazer esse cálculo de IMC, que vai envolver, você precisa saber do peso do paciente e da altura desse paciente, tá? E o resultado você vai classificar dentro dessa tabela. Ou ele vai estar abaixo do peso, ou ele vai estar no seu peso normal, ou ele vai estar em sobrepeso, ou obesidade grau 1, 2 ou 3, tá? Essa é a tabela. Como é, professora, que a gente faz esse cálculo? Eu quero que vocês prestem atenção e aprendam a fazer, tá? Caso não saibam. Você precisa, primeiro, pega o peso do paciente, certo? Você pega o peso do paciente e você vai dividir pela altura ao quadrado. Lembrando que você pode fazer essa montagem aqui, gente. Quando você pegar a calculadora, pega o seu peso e a sua altura, tá? Aí você pega e coloca o peso. Só que você vai na calculadora e você vai primeiramente multiplicar. O que é altura ao quadrado? Significa esse paciente aqui, 1,60 m vezes 1,60 m. Então, é você multiplicar a altura pela altura, tá? E você vai ver que vai dar um valor. Aqui deu 2,56, deve ter dado vários seisinhos. 2,56666. Aí você pega a primeira casa antes da vírgula e as duas outras casas depois da vírgula, tá? As numerações depois da vírgula. E você vai colocar igualzinho tá aqui embaixo. Aí sim você vai fazer a divisão. A fórmula de IMC, ela é o peso dividido pela altura quadrado. Presta atenção. Peso dividido pela altura quadrado. Só que para eu ter a altura ao quadrado, eu primeiramente tenho que multiplicar a altura vezes a altura e vai dar um valor. Então, primeiro, quando vocês forem calcular o IMC, vocês primeiro colocam altura vezes altura, tá? Aí vocês vão achar o valor.
Deu esse valor? Beleza. Agora vocês vão colocar o peso em cima e divide 80 dividido por 2,56. Aí vai dar um valor. Bora aqui, ó, esse daqui deu 31,25. Bora na tabela para vocês verem. 31,25. Esse paciente, ele está em obesidade grau 1. Por quê? Porque o IMC, a classificação de obesidade grau 1, o IMC dá de 30 a 34,9, certo? Então, vocês vão fazer exatamente isso, tá? Se vocês não entenderam, volta ao vídeo também. Como é que faz o cálculo de IMC? Eu pego a altura eu pego o peso do paciente e divido pela altura. Só que eu não vou dividir 80 dividido para 1,60 m. Não. Eu vou dividir o peso pela altura ao quadrado. E para eu saber qual é a altura ao quadrado desse paciente, eu preciso multiplicar a altura vezes a altura. Pode fazer na calculadora, tá? Então, altura vezes altura. Aqui nesse paciente deu quanto? 2,56. Aí você vai fazer o seu, tá? Para ver quanto dá. 2,56. Aí sim eu pego o peso e vou dividir, porque a fórmula não é altura, não é peso dividido pela altura ao quadrado. Então aqui nesse 2,56 é o valor da altura ao quadrado, tá bom? Então, IMC é o peso em quilograma dividido pela altura ao quadrado. Primeiro você multiplica a altura vezes a altura, achou o valor? Coloca aqui embaixo. Aí você pega o peso, coloca em cima e divide o que está em cima pelo que está embaixo. E vai dar um resultado. Aí você volta para a tabela e vai dizer onde ele está classificado. Beleza? Ok. Aprendido. Vamos praticar, tá? Eu tenho aqui uma atividadezinha para vocês. Vocês vão levar em consideração os pesos que tem aqui embaixo, tá? Esses aqui, e vão calcular, de acordo com o que eu expliquei anteriormente. Voltem o vídeo quantas vezes forem preciso e resolvam essa atividade, tá bom? E não esqueçam de classificar cada indivíduo desse juntamente com a tabela, essa tabela aqui, beleza? Tranquilo, então, a aula de hoje é isso. Tchauzinho, pessoal, até a próxima oportunidade.